boa tarde a todos os acompanhantes da web aula. Vamos falar sobre coronavírus, Covid-19, em pacientes oncológicos. Um tema complexo, pois o Covid-19 é uma doença muito com poucos números e muito recente. Nós estamos falando de 5 meses, um pouco mais, um pouco menos. E então não tem muitos guidelines e protocolos. Nós estamos aprendendo a lidar com essa doença. Bom, vamos lá. Covid-19 e os pacientes com câncer. O que devemos saber? Vamos começar por uma introdução. No final de 2019, em dezembro de 2019, foi identificado um novo coronavírus causador de casos atípicos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, e que rapidamente levou uma epidemia em toda a China. Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde designou a doença Covid-19, causada pelo coronavírus 2, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS-CoV-2. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia. A doença já tinha se espalhado para todos os continentes do planeta. E indicou 3 prioridades no combate ao coronavírus, ao Covid. Proteger os profissionais de saúde, proteger aqueles com maior risco de doenças graves, que são os idosos e pacientes com comorbidades médicas, pacientes oncológicos, câncer, obesidade, diabetes descontrolado, hipertensão descontrolada, os imunossuprimidos, e apoiar os países vulneráveis na contenção da infecção. Continuando a introdução, a intervenção primária para se tentar retardar a propagação da doença foi o distanciamento físico, higiene das mãos e permanência em casa o máximo possível. Mas aí surgiu um grande desafio, o desafio dos pacientes oncológicos. O que é mais grave? O risco de morrer por câncer ou o risco de ser contaminado pelo Covid-19 e encarar suas complicações? Esta apresentação discutirá questões relacionadas ao equilíbrio das ações para tentar diminuir os riscos do Covid, mas também não deixar de tratar os pacientes oncológicos. Como eu disse no começo, os estudos eles têm muito viés, por serem estudos novos e com números pequenos. Mas nós já temos alguns estudos que eu vou compartilhar com vocês. Estudos em Wuhan, na China, estudos em Nova York, nos Estados Unidos, e na Lombardia, na Itália. Os estudos de Wuhan sugerem que pacientes com Covid-19, aproximadamente 1 a 2% são portadores de câncer. Os de Nova York, uma porcentagem maior, de 6%, são portadores de câncer. E esse estudo da Lombardia, na Itália, sugere que pacientes com Covid-19, cerca de 8% têm câncer. Mas também temos relatórios de que quase 20% das mortes do Covid-19 na Itália ocorreram em pacientes com câncer em atividade. Bom, esses números da incidência e da prevalência mostram que a população oncológica infectada pelo Covid-19
ela expande de forma assimétrica nas diferentes geografias e nos diferentes grupos de risco. Apresentação clínica e alguns resultados de estudos demográficos. Bom, a apresentação clínica do Covid-19 ela é idêntica entre a população com ou sem câncer. Os principais sintomas são febre, tosse seca, dispneia, calafrios, dores musculares, dores de cabeça, dor de garganta, rigidez, perda de paladar ou olfato. E esses mesmos estudos limitados para identificar o acometimento demográfico desses pacientes que ocorreram com Covid e câncer na China mostraram que teve uma incidência de 67% no sexo masculino. A idade média acometida desses pacientes portadores de câncer Covid foi de 65 anos. O tipo de câncer mais frequente foi o câncer de pulmão e as neoplasias hematológicas. Os sintomas mais frequentes foram febre, tosse seca, dispneia, com respectivamente 82%, 81% e 50%. Achados de hemograma. Foi encontrado linfopenia, diminuição dos linfócitos no hemograma em 82% dos hemogramas analisados e quadros anêmicos em 75% deles. Mais de 50% dos pacientes portadores de câncer infectados pelo Covid evoluíram com doença grave. 21% necessitaram de internação em UTI e 29% foram a óbito. Continuando a apresentação clínica e resultados, esses mesmos estudos mostraram que pacientes que receberam tratamento oncológico, sejam ele quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia, nos últimos 14 dias, tiveram formas mais graves de doença, em relação aos que não receberam tratamento nos últimos 14 dias da infecção. Certo. Tem um estudo comparativo de pacientes portadores de câncer infectados pelo Covid e não portadores de câncer infectados pelo Covid. E observou que 39% dos pacientes portadores de câncer infectados pelo Covid evoluíram com eventos graves. Eventos graves, o exemplo é intubação orotraqueal, ventilação mecânica em UTI e morte, versus a 8% somente da população sem câncer. E pacientes com câncer devem fazer o teste do Covid? Bom, primeiramente, pacientes sintomáticos. Paciente que apresentou algum daqueles sintomas já mencionados deve fazer o teste do Covid. Pacientes que estão assintomáticos, mas tiveram exposição conhecida à doença Covid-19, também devem fazer. E temos que lembrar que não é porque o paciente tem os sintomas que a gente já vai diagnosticá-lo com Covid, não. A gente vai fazer o teste para o Covid, mas é necessário o diagnóstico diferencial com outras doenças que cursam com a mesma sintomatologia. Doenças essas como influenza, pneumonias bacterianas, metástase, progressão oncológica, progressão de câncer com metástase pulmonar, e até mesmo efeitos colaterais do tratamento oncológico, quimioterápico, radioterápico,
como atrectasias pulmonares, embolia pulmonar, pneumonite, edema agudo de pulmão, etc. Bom, recomendações da Sociedade Americana de Oncologia, ASCO. Os pacientes devem ser informados sobre os sintomas do Covid-19. Então, eles têm que saber quais são os sintomas para eles suspeitarem da doença para procurarem avaliação e assistência especializada. Devem ser treinados de forma correta a lavagem das mãos e evitar exposição em grandes multidões, aglomerações e a pacientes doentes. Evitar procurarem visitas a hospitais ou sistema de saúde, porque nós sabemos que os hospitais e os sistemas de saúde, policlínicas, postos, são os locais com maior índice de contaminação por Covid-19. O uso de máscaras pelos profissionais de saúde, pelos pacientes e os visitantes na instalação oncológica. Então, o paciente vai fazer a quimioterapia, o acompanhante tem que estar com a máscara, o paciente e os funcionários que estão atendendo esse cliente. Paciente oncológico com febre ou sintomas da infecção devem ser devidamente avaliados, isolados e testados por Covid. Antes da consulta médica, deve ser feita uma pré-verificação via telefônica ou por internet, plataforma digital, para analisar se esse paciente tem sintomas do Covid-19. Consultas clínicas de segmento, follow-up de pacientes oncológicos, eles devem ser adiados se não houver risco para o paciente nessa postergação da consulta. Geralmente, as consultas de segmento, elas se dão de 3 em 3 meses, então a gente, com esses pacientes, a gente está colocando de 6 em 6 meses, mas se tiver necessidade ou um risco de progressão de doença, a gente chama esse paciente antes do tempo. Isso eu acho muito importante. As consultas de triagem oncológica, elas não devem ser adiadas. Então, se o paciente tem algum sinal de suspeita para uma doença oncológica, por exemplo, apareceu com linfonodomegalia, dores abdominais, dificuldade para respirar, um paciente tabagista de longa data, esses pacientes não devem deixar de procurar assistência oncológica. Eles devem ser devidamente estadiados e investigados. A gente não pode postergar o diagnóstico de câncer nesses pacientes. Aqui tem um pequeno questionário de triagem clínica epidemiológica, que seria o que? Atendente perguntar, basicamente perguntar para o paciente se nos últimos 14 dias ele apresentou algum sintoma específico ou sugestivo, melhor dizendo, da infecção por Covid. Perguntar se apresentou tosse, dor de garganta, falta de ar, calafrios, febre. Nas crianças, além desses sintomas já mencionados, observar se ele tem obstrução nasal e nos idosos que não apresentem febre, perguntar se ele teve algum quadro de síncope, confusão mental, sonolência excessiva nos últimos 14 dias. A gente falou de obstrução nasal na criança. Outro sinal também é o batimento de asa de nariz, porque o batimento de asa de nariz ele vai determinar um sintoma de dificuldade respiratória, né? Cianose, tiragem intercostal, então o tórax
você vê movimentos atípicos na respiração, respiração de esforço, né? E o principal é temperatura ferida. Se tem febre, se tem uma temperatura aferida maior do que 37,7, indicando um quadro febril, esse paciente já deve ser testado e avaliado para a infecção do Covid-19. A oncologia, ela tem 3 frentes de tratamento de combate ao câncer: cirurgia oncológica, radioterapia e quimioterapia. A Organização Mundial de Saúde, ela sugere que as cirurgias eletivas devem ser remarcadas, se possível. Coloquei cirurgias eletivas, entre aspas, aqui, porque é complicado você designar, você falar que uma cirurgia oncológica é uma cirurgia eletiva. Um paciente com câncer, ele não consegue esperar. É muito difícil o psicológico desse paciente, sabendo que ele está com câncer e não está sendo submetido ao tratamento. Não é uma coisa simples. E por isso, o Colégio Americano de Cirurgiões e a Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica sugerem, observam, que fazer as cirurgias oncológicas vem a minimizar os procedimentos de emergência. Então, o paciente que tem um tumor colônico do cólon, você opera ele de forma eletiva, controlada, não esperando ele obstruir, e aí a gente vai ter um paciente já com comorbidade, imunodeprimido, paciente oncológico, em emergência e sujeito à infecção por Covid. Então, assim, é bem pior esse quadro apresentado de emergência. E assim, se a gente consegue fazer cirurgias eletivas, não colocando o paciente na UTI, a gente faz o quê? Planejamento de recursos hospitalares que são limitados. Então, a gente o quê? Reserva vaga de UTI para esses possíveis pacientes de Covid, da população em geral, que vão necessitar de ventilação mecânica. Como eu tinha falado, são 3 frentes de tratamento oncológico: cirurgia, químio e radioterapia. Então, nos pacientes que a gente conseguir fazer uma neoadjuvância, um tratamento não invasivo antes da cirurgia, a gente vai optar. Então, pacientes que que têm protocolo para fazer quimio e radioterapia ou quimio isolada antes da cirurgia, a gente vai optar por esse tipo de tratamento, retardando o procedimento cirúrgico. Hormonioterapia. Bom, a maioria dos casos a gente não usa hormonioterapia como neoadjuvância, antes dos outros procedimentos invasivos. Mas ela pode ser considerada nesse momento. Ela não é de rotina, mas ela pode ser considerada em alguns exemplos de tumores. Tumores de mama e tumores de câncer. Tumores de mama inicial e tumores de próstata, tumores de próstata de alto risco. Então, nesses pacientes, a gente opta por hormônio, também atrasando a cirurgia oncológica. Quando as cirurgias eletivas devem ser retomadas? Bom, quando a taxa regional do Covid-19 tiver uma curva, numa tendência de queda nas últimas 2 semanas. Então, nos últimos 14 dias, veio caindo a taxa de incidência do Covid-19, a gente já pode começar a pensar em realizar essas cirurgias eletivas nesses pacientes. A gente deve fazer um planejamento global com avaliação dos recursos dos leitos de UTI, o número de EPIs, equipamentos de proteção individual, se eles são satisfatórios para a gente realizar o procedimento cirúrgico,
no paciente oncológico e aí, mesmo assim, ter uma reserva de leitos de UTI, de EPIs, para o tratamento da população não oncológica. O teste em massa em pacientes e funcionários, ele é fortemente considerado quando for voltar plenamente esse tratamento oncológico. O isolamento social. A gente vai orientar a permanência do isolamento social por 14 dias antes da cirurgia, especialmente nos lugares que a gente não tem testagem do COVID pré-operatória. Uma outra coisa que a gente pode lançar mão, se não tiver o teste do COVID-19, é realizar tomografia de tórax com contraste, para ver se tem se a via aérea está livre, se tem algum cometimento pulmonar nesse paciente de forma assintomática. Pois, esses pacientes que têm o COVID assintomático, quando eles vão para a cirurgia ou vão para o procedimento de quimioterapia, eles têm uma tendência, ou se espera ter uma tendência a evoluir com estados graves da doença. Então, essa questão de testagem de pacientes e funcionários, dos médicos, enfermeiros, enfim, deve ser fortemente, em massa, deve ser fortemente considerado. Bom, reforçar que caso o paciente tenha contato com algum paciente, com alguma outra pessoa contaminada, suspeita ou confirmada do COVID, ela deve comunicar imediatamente à instituição hospitalar e aguardar os 14 dias de isolamento para ser reavaliada com tomografia, exame físico e testagem do COVID-19 para depois sim ser efetivamente operado. Aqui a gente tem uma ilustração sobre a classificação de risco e o tempo que a gente tem que realizar o procedimento cirúrgico. A classificação é o seguinte: são cirurgias de emergência, urgência eletiva, eletiva essencial e eletiva propriamente dita. As emergências, a gente tem que operar esse paciente em até 1 hora. Quais são esses casos? Um exemplo de cirurgia de emergência: dissecção de aorta, perfuração ou obstrução intestinal, cesáreas de emergência e traumas com choque hipovolêmico. Cirurgia de urgência, a gente pode realizar até em 24 horas. Apendicite, colicistite, fraturas ósseas abertas, pacientes com urgência eletiva. Esses a gente pode esperar até em 2 semanas. Quem são esses pacientes? Paciente com câncer de testículo, paciente que tem uma linfonodomegalia cervical, axilar, que precisa de biópsia linfonodal, pensando em quadros de linfoma. Cirurgias cardiovasculares e fraturas ósseas fechadas. As eletivas essenciais, que a gente pode esperar entre 3 a 8 semanas. Aqui vai estar as cirurgias oncológicas em geral. A gente tem esse tempo de 3 a 8 semanas. Outros exemplos são trocas de válvula cardíaca, esterectomia por sangramento. E as eletivas, que a gente pode esperar por mais de 2 meses, de 8 semanas, são as cirurgias estéticas, cirurgias bariátricas, vasectomia, laqueadura tubária, e até mesmo pacientes oncológicos, com crescimento lento e baixo risco de invasão. Por exemplo, câncer de pele, né? Não melanoma. Câncer de pele, não melanoma. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando a classificação de porte cirúrgico,
classificação pequeno, médio, grande porte. Por que a gente tem que fazer essa classificação? Porque através desse rastreio, enquadramento do paciente, qual a cirurgia que ele vai realizar, a gente faz o planejamento estratégico hospitalar para ver vagas de UTI, de EPI, enfim. Cirurgias de grande porte, quase inevitavelmente vão para a UTI. Então, aqui nós temos esofagiectomia, cirurgia de Whipple, hepatectomias, enfim. A maioria das cirurgias aqui mencionadas, exemplificadas, são a nossa realidade oncológica. A cirurgia de porte médio também, são as mastectomias, linfadenectomias. Então, assim, a gente precisa fazer esse planejamento cirúrgico e de internação hospitalar, através desse quadro de classificação de porte cirúrgico. Aqui a gente tem uma classificação, uma divisão, melhor dizendo, empírica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, emitida nesta semana, se não me falha a memória, ou na semana passada. E nessa divisão empírica, o que a SBCO, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, determina? Eles fazem uma divisão em região de baixo risco, médio risco e alto risco. Bom, regiões de baixo risco de infecção por Covid-19 quais são essas regiões? Regiões com menos de 0,2% da população com infecção ativa. Regiões de risco médio são regiões onde tem entre 0,2% a 0,5% da população com infecção Covid-19 ativa. E regiões de alto risco são onde a população infectada passa de 0,5% da população. Com isso, a gente dividiu em regiões de baixo, médio e alto risco. E conforme cada região, a gente vai adotar esse protocolo empírico para os nossos pacientes. Bom, regiões de baixo risco. Então, regiões com menos de 0,2% da população com infecção do Covid-19. A gente já sabe dividir cirurgias de pequeno, médio e grande porte. E aqui a gente usa o parâmetro de idade e o parâmetro de classificação de ASA, que é uma classificação anestésica. Bom, pacientes com menos de 60 anos, com risco anestésico 1, com cirurgia de pequeno porte, não precisa fazer absolutamente nada, nem isolamento social de 14 dias. A triagem clínica, se não tiver sintoma nenhum, ele pode ser submetido a tratamento cirúrgico. No porte médio, também paciente abaixo de 60 anos, ASA 1, só triagem clínica. Mas, passou de 60 anos, ou ASA, que não é 1 mais, ASA 2, a gente já tem que fazer o quê? Triagem clínica e isolamento de 14 dias com a grande parte dos pacientes. Então, pacientes sem comorbidade e menos de 60 anos, pequena e média cirurgias, só triagem, só exame físico. Grande porte e com risco para contaminação, a gente acrescenta isolamento social de 14 dias. Paciente acima de 60 anos, ASA 2, todos precisam de isolamento social de 14 dias. E o que tem risco para contaminação, a gente faz o teste do COVID, o PCR para ele. Paciente acima de 70 anos ou acima do ASA 2, ASA 3, ASA 4, todos vão fazer isolamento social grande e risco de contaminação, fazer a testagem do Covid-19. Testagem, e se não tiver testagem, a gente lança a mão de tomografia de tórax
com contraste. Tá? Bom, regiões com médio risco para contaminação do Covid-19, que estão entre 0,2 a 0,5 da população em geral. Nesses casos aqui, a gente já vai entrar com isolamento social para todos os pacientes. E precocemente, aqui, ó, cirurgias de grande porte, todos vão ter testagem para o Covid. Com risco de contaminação, todos vão ter testagem para o Covid. E de médio porte em diante também já vai testar o Covid. Então, pequeno porte, mas tem mais de 70 anos e o ASA acima de ASA 2, a gente faz testagem. Então, assim, regiões onde tem 0,2 a 0,4% da população geral infectada por Covid, já é uma população de alto risco. E neles a gente já viu aqui que a gente vai lançar mão de isolamento social em todos os pacientes e vai lançar mão do teste do Covid e, se não tiver o teste, da tomografia computadorizada para grande parte desses pacientes. Bom, regiões de alta prevalência, onde mais de 0,5% da população tem infecção por Covid-19. Você vê que todos, praticamente, nessa apresentação aqui, nesse slide, todos praticamente vão ter triagem clínica, isolamento social de 14 dias antes da cirurgia e testagem do Covid-19. Na falta do Covid-19, do teste de Covid-19, realizar a tomografia de tórax. Só não vai fazer o teste pacientes com menos de 60 anos e ASA 1. O resto, todo mundo vai fazer teste e vai fazer isolamento social. Bom, a gente falou da primeira frente de combate ao câncer, que foi a cirurgia, que vai ser, no final da apresentação, vai ser reforçada. Vamos para o segunda frente de combate ao câncer, que é a radioterapia. Bom, pacientes que têm planejamento, têm programação, já estão executando a radioterapia com intenção curativa ou para tumores rapidamente progressivos, devem manter a radioterapia, não devem parar. Nós vamos adiar a radioterapia nos pacientes que estão a realizando de forma paliativa, seja para controle álgico ou para controle de invasão tumoral. Esses a gente aceita adiar, mas também ela não é um consenso. Ela é avaliada caso a caso. Em grosso modo, a gente não vai deixar de tratar os pacientes oncológicos, seja com cirurgia, quimio, rádio, a não ser que tenha um malefício esse tratamento. Então, ela não vai ter um guideline, não vai ter um protocolo. E sim, caso a caso, nós vamos analisar esses pacientes. Bom, a ASTRO, que é a Sociedade Americana de Oncologia, de Oncologia Radiológica, eles, sempre que possível, em vez de 30 sessões, 28 sessões, eles estão optando por esquemas de radioterapia hipofracionada, com 16 dias, 17 dias, menos tempo de tratamento. E o cancelamento ou atraso do tratamento radioterápico, ele está vinculado somente a pacientes com Covid-19. Então, o paciente tem diagnóstico de Covid-19 ou está com a sintomatologia muito exacerbada, bom, esse paciente não vai fazer tratamento radioterápico. Esse aí vai ser adiado ou cancelado.
A terceira linha de tratamento dos pacientes oncológicos, que é a quimioterapia, a ASCO estabelece algumas sugestões de cartilha de tratamento. Bom, a quimioterapia deve ser mantida quando tem intenção curativa e tentando também hipofracionar, vamos dizer assim, os ciclos. Então, ciclos que eram longos, vamos tentar fazer com ciclos menores, com drogas menos imunossupressivas. Quimioterapia paliativa em pacientes metastáticos vai ter que ser analisada se esse paciente vem fazendo quimioterapia e entregando uma resposta muito boa de latência tumoral, deve ser mantida. Mas, se está fazendo quimioterapia e não está tendo resposta nenhuma dessa doença metastática, aí é melhor cancelar essa quimioterapia, porque o benefício dela é muito menor do que o risco de exposição de infecção pelo Covid-19. Tá. Pacientes que estão fazendo químio de manutenção e estão apresentando uma remissão tumoral profunda, o tumor está latente, a gente pode interromper essa quimioterapia, mas também é caso a caso. Não dá para a gente montar um protocolo tão precocemente, com 5 meses, mas esse paciente, a doença está estável, quimioterápicos orais e por infusão quimioterápica domiciliar, também deve ser analisada. Logicamente, se for viável, porque são poucos os pacientes que a gente tem condição de realizar uma infusão quimioterápica domiciliar da forma correta. Bom, se determinado centro oncológico, a região está fortemente afetada pelo coronavírus, pela doença Covid-19, é razoável se organizar e transferir essa infusão para outra região com menos casos de Covid-19. Tá. Aqui, esses últimos 3 slides, eles vão estar mostrando orientações específicas da oncologia. Bom, e a gente dividiu em três frentes aqui também. Câncer com baixo risco, com risco intermediário e com alto risco de progressão. Bom, câncer com baixo risco de progressão. Nós podemos adiar por mais de 3 meses o tratamento, independente da idade. Adiar cirurgia e radioterapia. Quando o paciente apresentar neoplasia de pele, câncer de pele não melanoma, ou câncer de mama precoce, receptor hormonal positivo, e nesses pacientes a gente opta por o quê? Por uma hormonioterapia neoadjuvante antes da cirurgia, para tentar retardar o procedimento cirúrgico invasivo. O tratamento oncológico também pode ser retardado para cânceres hematológicos crônicos, como a leucemia linfocítica crônica, LLC. Então, esse aqui, pacientes de baixos riscos, que a gente pode adiar por mais de 3 meses o tratamento oncológico, independente da idade. Pacientes com câncer com risco intermediário de progressão. Um atraso de aproximadamente até 3 meses, ele pode ser aceitável, principalmente se os pacientes tiverem menos de 50 anos de idade. Então, a gente pode adiar as cirurgias nos seguintes casos.
câncer de próstata de alto risco, câncer de cólon de baixo risco de obstrução intestinal, então, neoplasias colônicas pequenas, que a gente sabe que demora cerca de 20 semanas para duplicar o tamanho desse tumor. Então, se o paciente tem um tumor de 2 centímetros, para ele chegar a 4 centímetros, e 4 centímetros não vai obstruir ainda, demora cerca de 20 semanas para isso ocorrer. 20 semanas para duplicar o tamanho. E pacientes com melanoma de baixo risco. Então, Bledsoe e Clark, classificações de melanoma pequenas. Então, esse paciente a gente pode deixar para a investigação de ampliação de margem e de esvaziamento linfonodal ou de pesquisa de linfonodo sentinela, a gente pode aguardar até 3 meses. Radioterapia, a gente pode adiar em pacientes que já foram submetidos à cirurgia oncológica em câncer endometrial e também em câncer de próstata já ressecados, câncer de próstata de alto risco. A quimioterapia, nesses pacientes de risco intermediário, que a gente pode postergar por até 3 meses, são em tumores metastáticos avançados, de crescimento lento, de mama, colo retal, pulmonar e outros tumores sólidos. Bom, então a gente já tem um paciente metastático, mas não é agressivo. Então, esse aqui é o típico paciente que foi descoberto tardiamente esse diagnóstico de câncer, já é o estadio 4, já é metastático, mas ele não é agressivo, ele vive bem com esse tumor. Então, esse paciente, a gente pode postergar a quimioterapia. Pode postergar. Isso aqui tem que ser analisado caso a caso. Então, assim, e um dos casos é o paciente que não aceita o atraso de 3 meses no seu tratamento. Ele assina, a gente explica a situação, ele assina um termo de consentimento e a gente opta, sim, por tratamento precoce para esse paciente. Então, tem que ser muito bem alinhado, caso a caso. Volto a dizer, tudo que está sendo dito aqui não é ainda protocolo, não tem protocolos mundiais. Eles dão o quê? Sugestões. Eles dão sugestões aceitáveis, vamos dizer assim. Mas os protocolos ainda há de vir. Eles não existem ainda, tá? Protocolos definitivos. Bom, e as orientações específicas para o câncer em paciente de alto risco de progressão. Esse cara aí, esse paciente, não pode ter atraso. Quem que é esse pessoal? Bom, é o pessoal que tem massa pulmonar maior ou igual a 2 centímetros, tem um câncer colônico em iminência de obstrução. Esse paciente não pode esperar. Pacientes com massas pancreáticas, massas ovarianas, massas hepáticas, suspeita de malignidade, esse cara não pode esperar. Esse paciente tem que ser submetido a tratamento. Paciente com câncer de pulmão, câncer de reto localmente avançado e câncer de cabeça e pescoço também não podem adiar as radioterapias e as doenças neoplásicas hemáticas agudas, elas não podem ser atrasadas. As crônicas, a gente já disse no exemplo atrás, que dá para ser adiado, mas as agudas não. Elas têm que ser tratadas com quimioterapia. Câncer de testículo, mesmo metastático, não pode ser atrasado. Câncer de ovário, metastático, não pode ser atrasado. Por quê? O tumor de testículo, o tumor de ovário, eles respondem muito bem aos quimioterápicos, tendo até mesmo regressão completa da doença com a quimioterapia. Então, esse paciente não pode ter o seu tratamento atrasado. E o câncer de pulmão também não pode atrasar a quimioterapia. As referências
para a realização dessa aula, videoaula, elas foram basicamente em cima do UpToDate, que é uma plataforma considerada uma das melhores ou a melhor plataforma mundial de pesquisas médicas e de ensino. Além disso, também foi colhido dados na Organização Mundial de Saúde, o JAMA Oncology, de 2020, que é uma publicação chinesa, New English Journal, publicação inglesa, né, Inglaterra, as orientações do ASCO, do NCCN, do Colégio Brasileiro Colégio Americano de Cirurgia e Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Bom, é isso. É um tema maçante, é um tema difícil, complexo, porque a gente está vivendo a história. Nós estamos diante de uma nova doença e com desafios complicados, porque já é difícil o tratamento oncológico, e mais o tratamento oncológico agora em surto, não é nem curso, mas em surto de pandemia do Covid-19, então é difícil a gente ter um guideline, um protocolo, mas eu tentei ler o máximo possível de referências para fazer essa aula para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Me coloco à disposição agora para responder alguma dúvida, e se não tiver dúvida agora, se quiser entrar em contato posteriormente, vamos deixar aí o meu e-mail, telefone de consultório, telefone celular, para poder estar sanando essas dúvidas. Muito obrigado. Podemos começar nas perguntas então, doutor Eduardo? Pois não, fica à vontade. Bom, Paulo César pergunta que apesar da Covid-19, o câncer está aí. Segundo as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, são esperados mais de 600 mil novos casos no Brasil nos próximos 3 anos, e em Mato Grosso foram estimados aproximadamente 8.120 casos novos para o triênio. Esse período de pandemia pode impactar na sobrevida e nas taxas de cura dos pacientes oncológicos, uma vez que já tínhamos um gargalo de diagnósticos e tratamentos na rede pública? Perfeito. Bom, Paulo César, tem vários questionamentos, várias frentes que a gente vai ter que analisar nessa pergunta sua. A oncologia é uma ciência jovem, vamos dizer assim, dentro da medicina. E jovem, mas com números de respeito. Hoje, no mundo, se morre mais de câncer do que qualquer outro tipo de doença, perdendo somente para traumatologia, acidentes e parelho com doenças cardiológicas. Então, assim, a doença que tem um exponencial de crescimento absurdo. Os casos não estão diminuindo, é óbvio que não vão diminuir, eles vão sempre aumentar com o passar do tempo, mas nós estamos com um grande problema. O problema não está sendo realizado diagnósticos. Por quê? Ou o paciente não vai na instituição com medo de ser infectado por coronavírus, então ele prefere ficar se automedicando, protelando uma investigação. Então, esse paciente que pode estar no estadio precoce, nesse momento, daqui a algum tempo, quando ele procurar assistência oncológica, já vai ser estadio avançado. E nós sabemos que os estadios precoces em oncologia, quase em 100% dos casos, a gente consegue cura. Mas precoces. E só tem um jeito de descobrir o câncer precoce, fazendo triagem, screening. A gente rastrear a população como um todo, a população de risco e o restante da população. Por exemplo, pacientes, triagem de mama.
Pacientes com menos de 40 anos, a gente realiza o quê? Ultrassom de mama e o exame físico. Pacientes acima de 40 anos, a gente já passa a fazer a mamografia de screening, seriada, anualmente. Pacientes com mais de 50 anos, nós devemos fazer o quê? Colonoscopia, endoscopia. E esse número de 50 anos, ele pode até ser abaixado. Por exemplo, o pai do paciente teve câncer coloretal aos 40 anos de idade. Esse pacientinho, filho do paciente com câncer coloretal, que foi diagnosticado com 40 anos, a gente já tem que puxar ele para 30 anos de idade fazer o screening, fazer a investigação. Bom, a investigação não está sendo feita nesse período de curso de surto de Covid. Porque muitos lugares no Brasil ainda não está em surto propriamente dito. Então não era para ser realizado um lockdown de investigação. Pelo contrário, a gente tinha que estar continuando investigando. Se o paciente não tem sintomatologia para o Covid, não justifica não investigar o câncer. O câncer, se ele não tratar, a gente sabe, ele vai morrer. E o Covid? Pode ser que ele nem tenha infecção do Covid. Então, assim, é uma nova realidade que a gente está vivendo. A gente está vivendo a história. Além do Covid, tem a histeria social. As pessoas estão sofrendo psicologicamente. Então, tem muito paciente preso dentro de casa. E esse isolamento social, a gente não está adaptado a isso. Isolamento social é que a gente conhece, são pessoas que fizeram algum crime e que estão restritos à cadeia. Então, hoje, praticamente isso que algumas pessoas estão passando por isso. Tem idoso que saía todo dia para caminhar, está todo dia dentro de casa. Imagina como que a vida desse paciente está, o sofrimento psicológico. Bom, mas depois de toda essa explanação, eu te respondo mais simplesmente. Com certeza, os números, após passar essa pandemia, passar esse Covid-19, vão ser alarmantes, vão ser estratosféricos o número de casos, novos casos, e casos que deixaram de tratamento. Tem muita gente também que está fazendo quimioterapia e deixou de fazer quimioterapia. Ele optou, não vou fazer a quimioterapia, a gente não pode obrigar o tratamento. Então, pós-Covid-19, vai ser uma outra história, e provavelmente uma história muito triste, porque vão ter muitos mais casos represados, muitos mais casos atrasados no seu diagnóstico. E agora é viver um dia de cada vez e tentar os chefes de serviços, as grandes instituições tentarem ir atrás desses pacientes através dos secretários de saúde, entenderem que esse paciente tem sim que ser atendido, ele não pode deixar de ser atendido, como em outros ambulatórios, outros consultórios menos graves, isso sim, dermatológicos, enfim, isso aí dá para esperar, mas tem coisa que não dá para esperar. Em oncologia não dá para esperar. Tá? Uma outra pergunta, sim? Ele pergunta de telemedicina e teleassistência. Perfeito. Tem acontecido na rede pública e privada para os pacientes em controle ou assintomáticos? E essa primeira consulta para fins de diagnóstico deve ser presencial ou por teleconsulta também? Tá, telemedicina, né? Também é um tabu, é uma coisa muito nova. A gente não está preparado quando fala, gente, a massa, grande massa de profissionais de saúde. É uma coisa muito recente, autorizada recentemente pelo Conselho Federal de Medicina, e ela é uma consulta limitada, vamos dizer assim, porque não tem como, a meu entendimento, meu humilde entendimento, se realizar medicina completa sem colocar a mão no paciente. É uma coisa que a gente está vivendo
não dá para ser criticada, não dá para falar que a salvação dos consultórios, dos atendimentos, né, não dá para falar ainda, não dá para julgar esse ato, porque é uma coisa muito nova, embrionário, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, pacientes que não têm possibilidade nenhuma de sair do isolamento social têm muito a beneficiar, sim, com a telemedicina. Muito. Mas vai ser um atendimento não completo, vamos dizer assim, porque o exame físico, a semiologia, é uma coisa insubstituível. O questionário, fazer questionário, perguntas, tudo bem, mas não examinar é uma coisa que nos deixa preocupado, Mas, nesse momento de surto, de curso em surto de Covid-19, é uma arma a ser analisada com carinho e na rede pública eu desconheço, sinceramente eu desconheço se tem algum serviço já com telemedicina na rede pública. Não conheço. Eu não vou conseguir responder essa pergunta. Pergunta, Ana Carolina, ela pergunta se, na sua visão, qual a melhor estratégia para atendimento dos pacientes oncológicos sintomáticos respiratórios com suspeitas de Covid? Em que local e de que forma realizar esse atendimento? É uma pergunta difícil. Bom, vamos tentar exemplificar do mais simples para chegar ao mais complexo. Vamos lá. Quem está à frente de gestão de serviços de oncologia deveriam ou já estão fazendo medidas de contenção de propagação de doenças. Bom, vamos lá. O que dá para ser feito? Distanciamento. 2 metros entre um paciente e outro. Uso de máscara. Atendimento com horário agendado. Entra na instituição a cada 20 minutos, 25 minutos. O profissional de saúde, tá? Devidamente, o profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico, enfim, todos estarem devidamente paramentados, os equipamentos de proteção individual. Esses pacientes assintomáticos devem ir à consulta, devem continuar o tratamento oncológico. Bom, fizemos uma pré-consulta e observamos que o paciente está sintomático por SARS-2, CoV-2, está sintomático. Ele não vai entrar, vamos dizer assim, não vai ser tratado nessa instituição oncológica, ele vai ser referenciado para a rede credenciada, a rede especializada de investigação e tratamento do COVID. Então, assim, se está em doença ativa do COVID-19, não tem como fazer tratamento oncológico, a não ser em casos de emergência. Por exemplo, o paciente está sintomático, não tem via aérea livre, tem COVID-19, está entubado, mas também tem um tumor abdominal sangrando. Infelizmente, esse paciente vai ter que ir para o tudo ou nada. Ele tem que ir para a cirurgia parar o sangramento. Então, é muito individualizado. Mas, a grosso modo, pacientes assintomáticos têm que fazer tratamento oncológico. Tem que fazer investigação oncológica. Pacientes sintomáticos tem que se descartar Covid-19 e, se der positivo para o Covid-19, tratar o Covid-19. Se der negativo o teste para o Covid-19, tem que descartar as outras doenças co-irmãs dessa doença. Então, influenzas, pneumonias, enfim, as patologias que acometem e levam o pulmão e levam à insuficiência respiratória aguda. Então,
acredito que eu consegui responder essa pergunta dessa forma. Pacientes assintomáticos não param o tratamento. Pacientes sintomáticos, fazemos o diagnóstico. Fez diagnóstico de COVID, tem que tratar COVID. Não trata, não faz químio, não faz rádio, não faz cirurgia, a não ser em pacientes com exceções emergenciais. Emergência, tudo muda de foco. Emergência tem que ser realizado em 1 hora e tem que tomar decisões. Próxima pergunta. São 2 perguntas que eu vou tentar resumir em uma só. Pois não. O senhor é a favor do PSA total e livre como rastreio? Qual idade? E o senhor utiliza a relação PSA livre e PSA total? O foco dessa aula é COVID em paciente oncológico. Os guidelines, os protocolos que tem, eles ainda têm muita divergência na investigação do Covid-19. Então, eu prefiro que essas perguntas sejam respondidas numa aula somente de Covid-19, porque só para responder essa pergunta vão ter que ser várias possibilidades. O teste rápido, ele já se mostrou bem falho. Mas não dá para criticar também, porque é muito recente, não tem viés, tem muito viés, não tem N suficiente para a gente chegar à conclusão que se funciona ou não. O que a gente vê na prática diária é que o teste IgM-IgG ele tem mais eficácia, porque ele vai ver a reação sorológica dos pacientes. Então, ele vai ver se está com IgM significa que ele vai estar com a doença ativa em atividade, e IgG seria a cicatriz sorológica. Teve a doença, às vezes ficou assintomático e nem sabia. Agora já tem cicatriz sorológica, está, entre aspas, imune. Porque a gente nem sabe se o paciente imune, infectado imune, realmente ele está imune. É muito recente. Não dá para a gente afirmar absolutamente nada nesse momento. Mas nessa questão de exame, seria isso. O teste rápido ele tem muito viés ainda, e seria o teste de IgM e IgG, para ver a cicatriz sorológica, esse seria o mais adequado. Outra pergunta a respeito dos exames diagnósticos, como broncoscopia, dentre outros, estão recomendados ou estão suspensos nesse momento? Suspensos. Mas suspensos. Todo procedimento eletivo, esse é um procedimento eletivo. Todo procedimento eletivo ele tem que ser analisado de caso a caso. Vamos lá. Uma colonoscopia num paciente que é fortemente suspeito para câncer. Esse cara compensa fazer a colonoscopia para ter câncer coloretal. Esse cara compensa fazer a colonoscopia para diagnóstico. Agora, um paciente não tem antecedente oncológico, não tem familiares com câncer coloretal, não tem sintomatologia nenhuma, tenha mais de 50 anos. Esse cara dá para esperar fazer essa colonoscopia. Broncoscopia é a mesma coisa. Seria uma investigação, se der, o paciente é assintomático, o paciente não tem necessidade naquele momento, dá para esperar. Dá para esperar. Agora, é caso a caso. São perguntas que não têm resposta, porque ela vai ter que ser analisada individualmente, pelo médico assistente e pelo paciente. Porque o paciente tem que saber dos riscos que ele vai correr em realizar ou não tal procedimento invasivo. Então, essa pergunta não tem resposta. É caso a caso, mas tem casos que a gente tem que fazer sim. Por exemplo, veio na minha cabeça aqui, excelente exemplo. Um paciente com obstrução de via biliar, com bilirrubina total altíssima, levando à impregnação do sistema nervoso central, kernícteros. Bom, esse paciente tem que fazer CPRE, tem que fazer a colonoscopia e tentar desobstruir essa via biliar. Então, agora um outro paciente
que tem uma suspeita de cálculo, o cálculo biliar na árvore biliar, mas não está obstruído. Opa, esse paciente não precisa fazer a CPRE neste momento. Por que eu falo que neste momento não tem necessidade? Porque a gente tem que ter o quê? Gestão de recursos. Lembrar que nós estamos num país que os recursos são limitados para a grande massa. Não é todo paciente, não é todo hospital que vai ter o privilégio de ter vaga de UTI se ele necessitar. Então, por causa disso, desse planejamento de recursos limitados, a gente está optando para pacientes que já têm necessidade mesmo. E aí, na necessidade mesmo, entre os pacientes oncológicos, que eu botei entre aspas, cirurgias eletivas, não é cirurgia eletiva. Oncologia não dá para esperar. Mas outras coisas tem como esperar sim. Uma endoscopia, um paciente que tem que fazer um acompanhamento de uma cirurgia bariátrica. Esse paciente pode esperar, por que não? Agora, um paciente que tem que fazer um segmento de uma gastrectomia oncológica parcial, que pode estar tendo uma recidiva tumoral, esse paciente não pode esperar. Então, assim, é caso a caso, é o bom senso, tanto do profissional assistente quanto do paciente. Diante desse contexto de pandemia, há um risco maior de subtratamento e subdiagnóstico dos pacientes? Com certeza. Vai ser inevitável e vai ser estratosféricos os números oncológicos pós-Covid. Possivelmente, nós vamos estar falando, é uma impressão minha, não é de literatura, nada disso. Teremos tantos casos novos e tanto represamento de tratamento que o colapso, que a gente está com medo agora do colapso, a gente está vivendo em alguns lugares o colapso pelo Covid, vai ser o colapso pela oncologia. Infelizmente. Assim, é uma impressão minha, porque está tendo um represamento considerável. E esses pacientes vão ter que ser tratados no momento. E todos vão querer ser tratados ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a gente não vai conseguir dar suporte de tempo mesmo, de recursos, de sala de centro cirúrgico, de salas de infusão, de salas de radioterapia. Não vai ter uma válvula de escape de tratamento adequado para todas essas pessoas que estão deixando de tratar nesse momento. O doutor falou em continuar as triagens, mas os exames citopatológicos estão suspensos. Devemos manter essa conduta? Não. A investigação oncológica tem que ser mantida. Não tem. Investigação oncológica tem que ser mantida. Então, assim, a gente precisa, sim, de uma rigorosidade na solicitação dessas investigações. Não solicitar uma investigação, um screening populacional, mas o screening, a investigação de um paciente muito suspeito, ela não deve ser atrasada, de forma alguma. De forma alguma. Temos mais uma pergunta. Pois não. Que pede uma orientação, que tem um homem de 83 anos com CA de pulmão, fez tratamento paliativo e sente dor embaixo do peito. Essa dor poderia ser o motivo para procurar a oncologia? Paciente muito propenso à infecção do Covid-19, né? Então, paciente muito idoso, um grupo de risco, claro. Paciente com câncer de pulmão, quem acompanhou viu, é o câncer mais prevalente nos pacientes com Covid-19 infectados. Então, assim, esse é um paciente de alto risco. Qual é o benefício de um tratamento oncológico para esse paciente? Tirar a dor dele. Botando na balança, não vale a pena. Esse caso em específico.
Por quê? Não vai ter um aumento de sobrevida. Então, não vai aumentar a longevidade desse paciente. Ele vai melhorar a qualidade de vida. Então, esse paciente deve ser tratado, vamos dizer assim, um especialista de dor, aumentar drogas vias orais, às vezes subdérmicas, às vezes de adesivo, enfim, às vezes até injetáveis domiciliar, para tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente é um paciente que não deve procurar assistência porque é um paciente com alto risco. Mas esse mesmo paciente, se tivesse mais jovem, com intenção curativa, não deveria esperar, né? Mas câncer de pulmão metastático, 82 anos, o benefício para ele vai ser muito pequeno. Então, esse paciente é melhor ficar em isolamento social e tentar um tratamento domiciliar com analgésicos e aí respeitar a escala gradativa analgésica. E nós temos morfina em doses plenas via oral, dá para tratar sem entrar numa instituição hospitalar esse paciente. A telemedicina seria um excelente, seria um excelente manejo para esse tipo de paciente. Paciente que não pode sair, não pode entrar numa instituição hospitalar, uma instituição de saúde, melhor dizendo, e esse paciente teria um benefício absurdo. Por isso que eu falei, telemedicina é muito novo, mas tem casos que ela vai ser interessante sim. Esse seria um caso interessante para a telemedicina. A Ana Carolina complementa a pergunta que ela fez e ela coloca: Doutor Eduardo, eu me refiro à condução da suspeita de Covid. Há muita confusão, uma vez que o Ministério da Saúde aconselha que a porta de entrada para os sintomáticos respiratórios seja a atenção primária. Mas no caso do paciente oncológico, ele deve ir nas unidades de saúde superlotadas ou nos centros oncológicos, com espaço adaptado para controle de infecção cruzada. O que é possível fazer na realidade do Mato Grosso? Certo. Não, realidade do Brasil inteiro, tá? Não só o Mato Grosso. Vai ser o mesmo fluxograma de todos os pacientes com Covid que não tem câncer. Vai ser a rede primária, da primária é suspeito realmente, vai ser encaminhado para centro de referência de Covid-19, no caso, Júlio Miller, aqui no estado do Mato Grosso. Não muda, ele não pode. Vamos lá, Ana, esse paciente, a gente tem que gerir serviços. Então, a gente está vendo um caso, mas nessa instituição oncológica está rolando ali 40 químios. 40 químios. Tem uns 40 pacientes imunossuprimidos. Tem mais uma multidão que está ali para investigar câncer, outros para segmento. Então, pacientes sintomáticos e muito suspeitos por Covid-19, eles não podem ser tratados em instituições oncológicas, pelo esse bom senso. Porque ali ele pode contaminar muito mais gente, porque ali está cheio de paciente de risco, com comorbidades, idosos. O nosso perfil de paciente é o quê? É idoso. É com comorbidade. Além do câncer, que já é comorbidade, obesidade, diabetes compensado, hipertensão, enfim. Esse paciente não pode ser tratado no centro oncológico porque ele vai trazer muito mais prejuízo coletivo do que ele procurar o atendimento no sistema, no fluxograma normal. Então, assistência primária, encaminhado para setores de referência de Covid. Paciente com Covid, a oncologia fica para segundo plano. Não tem como a gente deixar como primeiro plano. É impossível, não dá. Ele tem que tratar do Covid, negativou,
a sintomatologia já está com o IgG positivo, cicatriz sorológica, volta para o circuito oncológico. Não deixa, aí não tem porquê ele não voltar. Acho que não sei se eu consegui responder da melhor forma possível, Ana. Mas se quiser pode fazer a terceira pergunta, não tem problema. Tá? O Rafael fala que um paciente com 86 anos, com CA de próstata, sem cirurgia, com tratamento de rádio há 2 anos, no momento apresentando hematúria em grande quantidade no EAS, ele deve ser passado à consulta com urgência? Tá, Rafael, vamos lá. Paciente de 86 anos, já não teve... Rafael, né? Rafael. Tá, Rafael. Não teve protocolo para tratamento cirúrgico, optou-se por um tratamento radioterápico, que é um procedimento menos invasivo. E agora, provavelmente, está tendo ou progressão de doença ou efeitos colaterais tardios da radioterapia, com esse quadro de hematúria. Se esse quadro de hematúria, nesse paciente de 86 anos, for uma coisa que não for sistêmica, ele somente tem a urina, sangue na urina. E mais nada, esse paciente não deve procurar, ele não é urgência. Tá? O paciente deve ser conduzido. Reposição de sulfato ferroso, se for necessário, se tiver com anemia, avaliar coagulograma para ver se tem algum distúrbio de coagulação, se tiver algum distúrbio de coagulação, fazer a correção do mesmo, sondagem, se for necessário, deixar uma sonda para evitar coágulos intravesicais, mas ele não é uma urgência. Agora, se nós estamos falando de um paciente, 86 anos, de risco, câncer de próstata, idade elevada, mas que essa hematúria é sintomática, sistêmica, já tem repercussão sistêmica, aí sim, ele já vira um caso de urgência. A entrada desse caso não deve ser pelo um centro, mas sim pelo um pronto atendimento hospitalar. Se tiver um centro, provavelmente ele vai passar pelo centro oncológico e vai ser encaminhado para internação e controle dessa hematúria. Às vezes são necessários realizar procedimentos menos invasivos, como cistoscopia, para ver se tem algum coágulo retido, tirar esse coágulo, porque às vezes tem um sangramento, fica o coágulo retido, e ele vai o quê? Tintando a urina. Então essa urina sempre vai sair com hematúria, mas na verdade é um coágulozão que está lá dentro. Mas é um caso extremo. 86 anos, cabe o bom senso. Provavelmente, se eu fosse o médico assistente na rede primária desse paciente, eu não encaminharia, eu tentaria segurar ele, só encaminharia se tivesse repercussões sistêmicas realmente, anemia sintomática. Ok? Um agradecimento a vocês pelo convite. Por sinal, eu gostei bastante de realizar essa videoaula. Foi uma coisa meio de última hora, mas eu gostei, porque eu pude me atualizar também nesse surto que a gente está vivendo, e passei só um pouco do que eu estudei, tem muito mais coisa, mas aí se a gente for adentrar, o questionamento é muito grande, porque tem muito viés. Por exemplo, que esse exemplo não seja a minha opinião. O uso de máscara N95 não está comprovada ainda a sua eficácia. E ela não é sugerida por alguns guidelines e algumas associações. Mas na nossa prática diária de todos os serviços, é impossível a gente não usar máscara. Então, assim, tem coisa que eu nem coloquei, porque não dá, é uma coisa inaceitável e muito complexa, muito controversa. Mas eu gostaria, voltando aos agradecimentos, gostaria de agradecer a vocês, a minha equipe que me ajudou na elaboração
dessa aula, porque, querendo ou não, a gente não tem tempo para muita coisa, então pedir auxílio para minha equipe que veio já deixando mastigado as coisas para a gente. Muito obrigado. Me coloco à disposição para uma futura aula relacionada à oncologia, porque eu acredito que essa aqui seja uma plataforma muito abrangente e muito educativa para a nossa população em geral. E agradecer ao Pai Celestial por mais um dia de vida com saúde, e que todos vocês se cuidem, fiquem com Deus, e um grande abraço.